Livro de Provérbios, capítulo de número 4. Ok. Inicialmente, eu quero ler alguns versículos e, por favor, os amados me acompanhem. Eu quero ler aqui tão somente o versículo de número 23 e 24, depois a gente vai ao capítulo 5. Diz-nos assim: guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a malignidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Ainda o 25. Dirijam-se os teus olhos para a frente e olhem as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Capítulo 5, os versículos de número 10 a seguir. Aliás, o 8, do 8 a seguir. Afasta para longe dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outros a tua honra, nem aos teus amos a cruéis, para que não se fartem os estranhos dos teus bens, e não entrem os teus trabalhos na casa do estrangeiro, e gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como detestei a disciplina e desprezou meu coração a repreensão. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos que me instruiu inclinei o meu ouvido. Quase cheguei à completa ruína no meio da congregação e da assembleia. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes para fora, e pelas ruas os ribeiros de águas sejam para ti só, e não para os estranhos juntamente contigo. Seja bendito o teu manancial, e regozija-te na mulher da tua mocidade. Até aí o 18. A família não é necessariamente uma instituição de cunho eminentemente religioso. E até a gente precisa começar a entender o que nós vamos estar meditando aqui nesta manhã a partir desta voga, desta via, desta linha de pensamento e raciocínio. Pois que a família é uma instituição divina que é encontrada em todas as culturas e civilizações do mundo, desde as mais remotas civilizações até as mais modernas e tecnológicas. Cada povo seguindo o seu rito, cada cultura conforme o seu procedimento, fazem e acontecem como família. Então é da natureza, é algo inerente da condição humana, a família. É o primeiro núcleo de sociabilização que a história humana conheceu, é a família. E ela independe da confissão religiosa, ela independe da coloração cultural, ela independe da ideologia e da filosofia porventura abraçada. Pois que ela, como eu disse e repito, é algo inerente da condição do ser humano. E nesse aspecto, o que Deus abençoa não é nem necessariamente a cerimônia do casamento em si, feita naquela paróquia, ou naquela igreja, ou naquela denominação, ou naquela religião, não. O que Deus abençoa, e aí que a gente precisa entender, para voltar à gênese, à origem deste projeto piloto de Deus, e porventura perceberam que atualmente, ou na nossa conjuntura, ou na nossa jornada, nós não tenhamos
conseguido alcançar, ou pelo menos aproximar aquele ideal. O que Deus abençoa é esta união, que é psíquica, espiritual, biológica, social e até mística, entre duas pessoas do sexo oposto, que pelo amor resolvem viver juntas. E a gente imagina que, por eu ter casado ou ter celebrado a minha cerimônia na igreja, o meu casamento é mais casamento do que, por exemplo, um casal de caboclos lá no alto Rio Solimões, lá na selva amazônica, numa cultura e etnia indígena. Os pais, juntamente com aqueles que representam a autoridade naquele núcleo social, chamam lá a fulaninha com o cicraninho e diz: vocês se unirão, ou por vontade deles e a anuência dos pais e autoridade, serão marido e mulher. E eu preciso, em sã consciência, com toda a responsabilidade implicada nesta expressão, dizer que aquele casamento é tão abençoado por Deus quanto o meu. Porque casamento independe da cultura. E é por essa razão eu estou introduzindo assim, para voltar ao texto e entabular aqui mais uma conversa com os amados irmãos. E eu pretendo que seja de fato uma conversa aberta, franca, sem contudo tornar-me penetra, sem contudo me imiscuir por demais na vida familiar, porque isso também é uma arena muito privativa. Ninguém está autorizado a meter o bedelho na vida da família, especialmente no núcleo conjugal, sem que seja chamado para tal. E havendo necessidade, tem que ser alguém muito preparado, com muito equilíbrio, com muita discrição. Mas eu preciso começar assim, para que haja entendimento daqui a pouco de algumas coisas que eu quero compartilhar com os amados irmãos. Porque às vezes, muitas das situações de desajustes, de disfuncionalidade que tem acontecido, e nós temos evidências cabais aqui, sobejas, para aquilatar isso, no que concerne ao ajustamento, à compreensão, ao afeto, à união da vida em família, e especialmente do casal, é porque a gente erra, começa errando nesta voga. A lei não faz casamento, e a igreja também não está autorizada a fazer casamento. Casamento é uma questão mística, psíquica e espiritual, sociobiológica, física também, que aconteceu entre mim e a irmã Wandima, lá em algum dia do ano de 85, quando nós nos encontramos, surgiu primeiro uma atração, depois um afeto, aquele afeto virou paixão, a paixão fecundou e vicejou no solo da confiança e virou amor. E eu fui ao cartório, depois de falar com os pais dela, evidentemente, com meus pais, eu fui ao cartório, pedir ao cartório para reconhecer um casamento que já existia entre mim e ela. Porque se esse casamento não existir primeiro nessa dimensão, lei não mantém casamento. Porque embora eu mantenha o papel no cartório e porte a certidão de casamento na carteira, se não acontecer esse vínculo espiritual, para Deus eu não estou casado. Porque quando Deus instituiu o casamento no Éden e as famílias da Bíblia, até recentemente, depois aqui do Brasil República, no início do Brasil República, a primeira Constituição Federativa do Brasil de 1892, não tinha casamento civil. Ninguém tinha que assinar o livrão. E hoje o cabra assina o livrão, leva 372 testemunhas, o pároco ou o pastor faz a pergunta para o miliante aqui no tete a tete, olho no olho, se ele compromete, e ainda a coisa desanda, porque o casamento não aconteceu aqui dentro.
E aí ele pensa que a lei vai manter casamento. Irmão, a lei não faz casamento e não desmancha casamento. A lei reconhece um casamento, regulamenta para conhecimento público e publicação e publicidade um casamento que já existe. E quando acontece de um casamento acabar, a lei apenas também registra que um casamento morreu. E infelizmente pode acontecer. E é aqui, nesta perspectiva e nesta voga, que a sociedade como um todo, e aí na sociedade mais abrangente, igreja, como eu e você também estamos errando. Porque, infelizmente, o índice de divórcios e separações no meio evangélico não é muito diferente per capitamente do que o índice de divórcio acontecido lá fora. Tem certos bolsões de igreja evangélica brasileira que até ganha em termos percentuais. O divórcio no meio, em termos percentuais, é maior do que em certos segmentos da sociedade lá fora. E aí eu li esse texto aqui. Vou retornar a ele agora para introduzir aqui um caminho, uma voga, uma linha de pensamento. Porque eu li o livro de Provérbios. Provérbios talvez seja o livro mais prático da Bíblia. É o livro que nos chama e nos convoca a vivermos a vida sem o mascaramento que é próprio das religiões, inclusive a minha. A religião como instrumental de maquiagem, como tentativa de ocultar algum defeito. Aí eu ponho a toga de sacerdote e a capa de pastor, e aquilo me dá uma certa áurea. O livro de Provérbios é um livro da praticidade. Até porque a Bíblia é um livro prático. Ele não é pragmático, mas é prático. Ele não é um livro para a gente manter aberto lá na estante, em alguma página, nem é apenas um livro para a gente botar debaixo do suadouro, como nós evangélicos fazemos, para levar para a igreja. Não é. A Bíblia é um livro para orientar a caminhada da vida. Provérbios tem 31 capítulos, e os primeiros 9 capítulos falam da sabedoria. Não como a arte de acumular conhecimento, mas sabedoria como a arte de aprender a viver mais acertadamente. Porque à luz da Bíblia, não é necessariamente sábio aquele que sabe muito, mas aquele que sabe agir sabiamente. Sábio, à luz de Deus, é aquele que sabe escolher os melhores meios visando atingir os melhores fins. À luz de Deus, sábio é aquele que sabe que não sabe, pois enquanto sabe que não sabe, está aberto a mais saber. Porque quando o cabra diz, eu já sei, ele fechou a porta do aprendizado, e aí não vai saber mais. Então, à luz da Bíblia, sábio não é aquele que é uma biblioteca ambulante, diz, eu sei muito. Tem gente que é uma biblioteca ambulante até, mas mete os pés pelas mãos e não conseguem instrumentalizar o saber ou o conhecimento adquirido para facilitar a trajetória da vida. E não sabe se relacionar, não sabe compreender, quiçá até nem conhece a si mesmo. O primeiro grande conhecimento não é o que eu tenho que saber de coisas ou de outros. O primeiro grande conhecimento é o autoconhecimento. Né? Sócrates já dizia lá no passado, conheça-te a ti mesmo, pois a vida não analisada não é digna de ser vivida. Isso tem ressonância na Bíblia. Paulo, pelo Espírito, falou, aquele que pensa de si mesmo, além da medida da fé que Deus deu a ele, e pensa ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. E o pior idiota é aquele que se engana. Porque ser enganado por outro é possível, porque a gente vai encontrar pessoas mais espertas, mais cheias de gatunagens, e vai levar a gente na lábia. Mas o pior idiota é aquele que se engana. É aquele que não sabe de vez em quando tomar aquele remedinho chamado de ser vivida. Isso tem ressonância na Bíblia. Paulo, pelo Espírito, falou, aquele que pensa de si mesmo, além da medida da fé que Deus deu a ele,
e pensa ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. E o pior idiota é aquele que se engana. Porque ser enganado por outro é possível, porque a gente vai encontrar pessoas mais espertas, mais cheias de gatunagens, e vai levar a gente na lábia. Mas o pior idiota é aquele que se engana. É aquele que não sabe de vez em quando tomar aquele remedinho chamado simancolo, esconfiômetro, e tirar o salto alto, botar os pés no chão da realidade e dizer, gente, eu preciso mudar. E aí, nesses primeiros 9 capítulos do livro de Provérbios, o Espírito de Deus, através de Salomão, vem convocando, vem desafiando os leitores da Bíblia a adquirir, a lançar mão desse recurso para aprender a viver melhor. E aqui ele fala muito, por exemplo, do chamado amor fácil. Eu coloquei entre aspas amor, porque eu vou definir daqui a pouco alguma perspectiva de amor que não é o verdadeiro amor. E ele fala aqui muito da mulher estranha. Por mais que as culturas são multifacetadas, por mais que as civilizações são múltiplas e variadas, até hoje, histórica e cientificamente, ainda não se encontrou dados concretos de alguma cultura que tolerasse, justificasse, por exemplo, a traição. Porque eu iniciei dizendo que essa questão de família, casamento, é algo feito por Deus e é inerente à condição de ser humano. E independe da religião, da cultura, do aspecto formal, de organizacional, de leis, essa coisa toda. Está lá. É da inerência do ser humano. Um ou outro pode até não chegar lá, mas é da condição do ser humano. E aí, nesta voga, nós somos também, ao longo da história, em alguma medida, em épocas não tão acentuadas, em outras muito acentuadas, produtos da cultura circundante à nossa volta. Eu não quero ser assim muito exageradamente a moda de Jean-Jacques Rousseau, aquele educador francês que afirmou que o homem é 100% produto do meio. Eu não posso afirmar isso. Cada homem faz o seu tempo, mas nós sofremos a influência do tempo. O brasileiro do ano 2012, século 21, não é o mesmo brasileiro em compreensão, perspectiva, valores, comando, idealismo ou ideias. Às vezes não chega a idealismo, mas pelo menos conjunto de ideias do mesmo brasileiro da década de 70 do século e milênio passado. Porque o homem é homem numa conjuntura, numa situação, numa realidade. E aí, a nossa realidade atual tem gerado e gestado uma série de compreensões equivocadas sobre e acerca dos valores mais caros para a vida de cada ser humano enquanto viajante transeunte do tempo e viajante da eternidade. Por exemplo, o que a sociedade hoje fala sobre amor? Provérbios aqui vai dizer, vai desafiar especialmente a juventude, porque esse é o período em que os hormônios estão em mais intensa ebulição, para que ele não enverede por um caminho errado de compreensão de amor. Ele fala aqui da mulher estranha. Ele chega a dizer que aquele que transita por essa estrada é como um boi irracional, que sem saber está caminhando para o matadouro. Mas, desde que Sigmund Freud criou a psicanálise, e a partir dele,
a psicologia tornou-se uma ciência, embora nova em relação a outras, e ele imaginou, detectou e pensou que a sexualidade era a força motriz do mundo, nós nos adoecemos. Eu disse nós, me incluindo nesse pronome, para justificar o que eu disse há pouco. Nós somos produto dessa conjuntura. Eu sou cristão, e dentro do cristianismo sou evangélico por opção, e estou na igreja desde criança, há 28 anos no ministério pastoral, dando e ensinando a Bíblia. Talvez já li mais de 170 livros sobre família, casamento, criação de filhos e essa coisa toda, mas mesmo assim, o Enoque, ser humano, é produto dessa conjuntura. Em alguma dimensão eu vou deixar vazar, em termos de ideia, valores, compreensão, aquilo que esse mundo pensa, que eu estou inserido nele. E aí, por descaminhos, desvios, conscientemente ou não, nós temos como sociedade, e aí dentro da sociedade, como segmento religioso, sofrido terríveis adoecimentos gerados por essas ideologizações que vêm ao longo do tempo sendo lançadas, e algumas delas com intenções muito bem definidas. Não é por acaso que hoje, por exemplo, a indústria da pornografia é a segunda maior indústria do mundo, só perde para a indústria bélica. Você sabia que a pornografia arrecada mais per capitamente ao redor do mundo, mais do que as montadoras de veículos e fábricas de aviões e tudo mais? Só perde para a fábrica de arma. Porque Freud fez da libido a força motriz da sociedade. Aí veio a contracultura dos anos 60, depois a liberalização sexual da década de 70, e a sociedade imaginou que isso traria equilíbrio, saúde, e nós estamos colhendo o quê? Terríveis adoecimentos como as eromanias, a pedofilia, o estupro exagerado que acontece por aí, e a incompatibilidade ou a incapacidade de ajustamento do ser humano nesta área da vida. Aí Salomão vem dizer aqui, tenha cuidado, guarde sobretudo o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. E coração na Bíblia não é o órgão, o cardíaco que pulsa, ou a bomba que pulsa sangue no corpo. Não, coração na Bíblia é o centro psíquico emocional da vida. Para os judeus, que não tinham a psicologia desenvolvida ainda, o coração era a sede da mente. Porque o que eu penso aqui determina o que eu faço na vida. Aliás, Salomão falou aqui, em algum lugar aqui, parece 17, 23 ou 26, 17 deste mesmo livro, dizendo, o homem é o que pensa conforme no seu coração. E aí, nós ficamos muito vulneráveis como sociedade a esse bombardeio. E nós não conseguimos, na medida correta, na sensatez, com pés no chão e com equilíbrio, separar sexualidade enquanto dimensão da vida de ato sexual enquanto expressão da sexualidade. E aquilo que é inerentemente bom, dado por Deus e trazido a Deus para nos abençoar, tornou-se desgraçadamente adoecedor. Terrivelmente adoecedor. Talvez seja por esta razão que quando Deus vem ao encontro de Abraão, Gênesis capítulo 15, para com ele formatar um pacto de caráter espiritual e religioso, ato contínuo, Deus pede, Abraão, agora você vai assinalar a sua genitália. E a gente nunca parou para pensar sobre isso, que a gente é um religioso que abre a Bíblia, lê a Bíblia, tira frases quase que cheias de mantras da Bíblia, versículos assim meio e tal, mas não para pensar no que ela está ensinando. Por quê? Reflitamos um momento, o que tem a ver
Um pacto espiritual que Deus vem, faz com Abraão, para torná-lo embrião de uma família sacerdotal, para por ela abençoar o mundo e fazer dele o proclamador do seu propósito redentor e salvífico. Ato contínuo vem agora, você vai praticar a circuncisão envolvendo o seu órgão genital. Deus está dizendo pelo menos uma coisa extremamente importante. Está dizendo para Abraão, a sua sexualidade é tão importante quanto a sua espiritualidade. Se você não tiver saúde nessa área, tão pouco terá na outra. Não adianta esparramar reza na cara, botar a Bíblia debaixo do suadouro, ir para trás de púlpito, e cuspir microfone, e aprender palavrório religioso, e cantar hino e música sacra. Você não encontrará a devida saúde que você precisa. E eu pergunto, dá asas aí à sua imaginação. Porventura alguma coisa você tem lido e visto por aí, nos filmes, nas novelas, nas patologias, nas eromanias, das doenças que vêm da sexomania. A sociedade não está adoecida nessa área? Terrivelmente adoecida. E às vezes a gente não para pensar sobre isso. Só que eu, você, embora adultos, ainda que já adultos, temos a influência dessa sociedade. Eu pergunto, e mais agravantemente ainda, nossos filhos, que hoje estão 100% do tempo plugados, sintonizados a essa avalanche incontrolável de informação, bombardeado e torpedeado na sua mente ainda, que é ingênua por todo o processo que essa cultura adoecedora, na específica área que eu estou falando da sexualidade, projeta e lança na mentezinha dele. Claro, eu vou dizer para os senhores, com toda a segurança e responsabilidade que deve caracterizar quem fala de um assunto como este. O caminho para a solução desse tipo de problema ainda não foi achado. Eu vou dizer para os senhores, nós somos uma civilização fadada à autodestruição enquanto seres humanos. Eu li muito José Saramago. José Saramago é um escritor português que no princípio começou, o primeiro livro dele, por exemplo, é Diário de um Convento. E a partir da realidade cultural, cristã, europeia, nos últimos 40 anos de sua vida, ele perdeu a fé no sentido natural, no gênero humano, na espécie humana. Aí ele escreveu um romance, Caim e Abel. É um romance, ele se tornou ateu, perdeu a fé em tudo e todos. E morreu dizendo, eu não acredito na raça humana mais, na espécie humana. Alguém poderia estar pensando, mas esse pastor vem de tão longe, a gente traz ele aqui para ficar nesse pessimismo? Não, eu preciso ser realista, contudo não pessimista. À luz da Bíblia nós vamos ver daqui a pouco que tem resposta, tem, mas você precisa responder à proposta que Deus dá. As coisas não acontecem assim naturalmente. E o meu chamamento aqui é para que nós casais, aqui nesta manhã, nós encontremos recursos na palavra de Deus, a fim de melhorarmos aquilo que somos enquanto casais, que nós redescobramos da perspectiva e da ótica da Bíblia qual é a definição e conceito de amor, e que lancemos mão disto para que consigamos curar, se não na plenitude, em alguma medida, aqueles que convivem nos relacionamentos mais imediatos conosco. Porque senão, irmão, já vai a vaca com a corda e tudo para o brejo. E só Deus com a graça para nos ajudar. E ele falou aqui, guarda o teu coração, porque dele procede os caminhos da vida. Ele vai dizer aqui, filho meu, porque dá a tua força a estranhos. Mas não é essa a filosofia aí do mundo? Imaginou-se que à medida que liberalizasse,
que o homem vivesse dominado pela sua libido, quase como uma cadela no cio, ele fosse construir e melhorar a sua vida, porque a sexualidade era a dimensão mais importante da vida humana, liberou total. E eu pergunto, a sociedade melhorou? Isso tornou-se um instrumento adoecedor. Nós não podemos deixar nossos filhos ir para a escola sozinhos. Sabe, será que ele vai encontrar ali um pedófilo? Nós agora estamos nos trancando dentro de casa. A suspeita toma conta que a gente não pode confiar nem no vizinho, nem no parente mais distante, levar alguém para casa, porque as eromanias, o adoecimento dessa área tornou-se tamanha, que mais de 80% dos abusos sexuais acontecem dentro do lar, com pessoas ligadas à família, ou da família, e muito próximas à família. Aí eu pergunto e você vai responder de si para si mesmo. Precisamos ou não de cura? Precisamos urgentemente, gente. E ela precisa trabalhar nesta voga, nessa dimensão da vida humana. Senão, repito, nós auto nos destruiremos. Aí no capítulo 5 ele faz uma convocação, olha. Encontre o ninho do seu prazer nos limites do seu casamento. Por muitos anos, a sociedade aí, e quando eu falo a sociedade, o establishment político, social, religioso, ideológico, filosófico, proposto aí para a vida brasileira, justificou muito, por exemplo, a esposa era para procriar, gerar prole. O prazer sexual é encontrado com a manteúda, era buscado fora. E o sistema, até religioso, justificava isso aí. Porque se aceitava. A esposa é para criar dos bacuri lá em casa. Para gerar prole. O prazer é encontrado fora. E aí o Espírito de Deus vai dizendo, um dos instrumentos para a cura desta área, olha, ele até chega a confessar, andando por esses caminhos, essas vogas, quase alcancei a ruína, a completa ruína, no meio da congregação e da assembleia. Aí ele faz, gente, bebe da tua própria cisterna e das correntes do teu poço, derramar-se-iam as tuas fontes para fora e pelas ruas dos ribeiros de águas, sejam para ti, não para os estranhos juntamente contigo, seja bendito o teu manancial, e regozija-te na mulher da tua mocidade, como corça amorosa e graciosa cabra montesa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser encantado e esteja perpetualmente enamorado. E agora então, deixa eu dizer para os senhores e começar a aplicar algumas verdades aqui, não sem antes definir algumas questões que eu preciso definir com os amados irmãos aqui. Primeira delas, a gente tem que voltar lá ao modelo original, às origens, à Gênese. O que Deus entendeu de casamento, união matrimonial? Deus veio no jardim, você vai olhar muito na Bíblia assim, ó, e Deus criou e viu que era bom. Deus criou e disse, isso é bom. Deus criou algo e disse, isso é muito bom. Ele usa um advérbio de intensidade. Quando ele criou o gênero humano, o ser humano, ele usou um advérbio de intensidade e falou, isso é muito bom. Não é apenas bom. Mas eis que de repente, naquele mundo bom, naquela situação que ele chamara de muito bom, ele falou, isso não é bom. Usa um advérbio de negação. Isso não é. E o que ele percebeu que não era bom? Que o homem viva só. E aqui a gente começa já a delinear os caminhos de cura a partir da perspectiva bíblica. Eu vou parafrasear um pouco dizendo o seguinte, naquele mundo ideal e perfeito, a gente pensa assim, não, Deus plantou um jardim e chamou de Éden. A Bíblia nunca diz que o jardim chamava Éden.
A Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden. O mundo era tão perfeito que todo o universo era um jardim, era um Éden. E dentro do Éden, Deus plantou um jardim específico para ser casa do homem. Deus não plantou o jardim do Éden. Deus plantou um jardim no Éden. Está aí na Bíblia, capítulo 2 do livro de Gênesis. Não havia até então nada de negativo, nada de ruim. Mas eis que naquele mundo ideal e perfeito, Deus percebeu algo que não era bom. Isso não é bom. Que o homem esteja só. Talvez, dando asas à minha imaginação, houvesse aquela tentativa da parte de Deus de esperar com que o homem se completasse na natureza, dando nome aos animais, o ecossistema ainda perfeito, sem essas revoltas de tsunamis, de relâmpagos, e essa ebulição, e essas catástrofes que a gente tem visto aí ao longo da história da humanidade, e parece acentuadamente nos dias atuais, mais frequentes. Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Olha aí, far-lhe-ei, esse pronome da terceira, oblíquo da terceira pessoa do singular, diz, farei para ele. Já vai singularizando. Far-lhe-ei, ou farei para ele uma mulher, uma esposa, que lhe seja idônea. Aí vem a questão cultural, que eu vou voltar aqui a alguns 3 elementos e aplicar umas verdades daqui a pouco. Algumas diretrizes de como construir um casamento ou uma vida conjugal o mais próxima do ideal possível que Deus preconizou alcançarmos. A nossa cultura já vem carregada de preconceito. Logo, as palavras sofrem de degeneração. A gente pega a Bíblia corrigida e diz lá, far-lhe-ei uma auxiliadora. Na nossa língua, essa palavra, no nosso idioma e cultura, a palavra auxiliadora é muito negativa. Por quê? Porque na nossa cultura, quem auxilia é sempre inferior ao auxiliado. E foi isso que gestou e possibilitou, por exemplo, a filosofia do machismo. Que, corretamente ou não, eu não vou entrar no teor da questão, de uns 60 anos para cá, para contrapor o machismo, surgiu o feminismo. As passeatas de mulheres sem sutiã, queimando sutiã nas praças de Nova York, nas ruas, lá no Central Park, no Harlem, no Brooklyn, lá em Manhattan, aquela coisa toda, e pelo mundo afora, Paris e tal, e Londres. Por quê? Na nossa cultura, quem auxilia está abaixo do auxiliado. Mas Deus nunca quis dizer isso lá. O texto hebraico vai dizer, olha Adão, vou parafrasear, já que aparentemente você não está plenamente humanizado e satisfeito nesta relação com o ecossistema, o mundo ideal que eu criei, vou fazer para ti um ser humano que esteja no mesmo pé de igualdade com você e que te possa olhar tete a tete, olho no olho. Um ser humano com você é humano, alma com você é alma, espírito com você é alma, e aí sim vocês poderão se completarem na mesma dimensão. Então não há inferioridade. Tem gente que pega lá, porque o homem estava só, Deus então pensou, vou criar uma mulher para que ela seja instrumento de satisfação dele, porque coitadinho da minha coroa da criação, o meu bonito e belo Adão, ele está muito solitário. Não é essa a ideia que está no texto original, até porque a gente não para pensar. Eva já estava criada, você tem que definir, separar ato criador de ato formador. Se você pegar o Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, Deus já tinha dito, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tal, e que domine ele sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, os animais da terra. Isso é chamado de mandato cultural de Deus, que Deus dera ao homem, antes da malignidade acontecer. E o versículo 27 vai dizer, e criou Deus o homem no sentido genérico, no hebraico é Adam, daí veio o nome Adão.
homem, macho e fêmea os criou. Eva já estava criada, só não estava formada, mas ela já estava criada, porque ela não tem nenhum grau de inferioridade ao homem. Aí, para não entender isso, forçado pela cultura, e a cultura que se tornou uma lupa, que nos fez interpretar erradamente a Bíblia, fez da mulher a culpada pelo pecado. Na Idade Média, os artistas que pintavam mal sempre pintavam a cara de um monstro, um seio de mulher, e achavam porque a mulher é responsável pelo pecado do mundo. Qual é a cigana, irmão, que botou na sua cabeça que o pecado do Éden foi o ato sexual? Nunca foi. Nunca foi. Porque de princípio, Deus já criou seres humanos sexuados, porque está lá, antes da queda, Deus disse, macho e fêmea os criou. Agora, a gente tem que aprender a separar o ato criador do ato formador. O ato criador é instantâneo. Os teólogos chamam isso de ex nihilo, uma frase latina, nihilo fit, ex nihilo, né? Nihilo fit. Do nada Deus fez tudo. É ato instantâneo. Agora o ato formador não é instantâneo, é imediato. Já pararam para pensar nisso? Posteriormente Deus para, porque Ele quer fazer que criar um ser humano, aliás, já estava criado, formar um ser humano que fosse elo entre o eterno e o temporal, entre o divino e o humano. Ele lança mão de material pré-existente, barro. O que é que a Bíblia diz? E Deus sopra nele o fôlego de vida. E o homem veio a ser porque não era. Um momento antes, irmão Gil César. Mas quando mais tarde Deus viu aquela situação, Adão estava sozinho, o que é que Deus fez? Gênesis capítulo 2, versículo 18, fez cair um profundo sono em Adão, e este adormeceu. Por incrível que pareça, de lá até hoje, todo casamento começa assim mesmo. O cabra começa a cabeça nas nuvens, só acorda mais tarde. E aí só vai acordar para a realidade mais tarde mesmo. É assim meio com a cabeça nas nuvens, não vê defeito, está meio sonhando, né? E de lá até hoje começa assim mesmo. Só mais tarde que a gente vai dar uma acordada, botar os pés no chão e falar, é isso? É. E o que a Bíblia diz? Que Deus tirou-lhe, ou tirou dele uma costela. Olha esse verbo aí. Transformou ela, a costela, numa mulher e lhar, outro pronome do casalbrigo da terceira pessoa do singular. Trouxe para ele. O grande problema é que da ótica de Deus, só existe a possibilidade de ajustamento perfeito quando ela é trazido para ele e ele é levado para ela. Hoje, a coisa é feita assim meio no laço. O elemento vem para a igreja, fala língua estranha e sapateia, dá tapa no púlpito e fala língua estranha e canta até suar, só Deus sabe aonde ele suou. E ele sai dali, vai para o carro e fica se amassando até embaçar o carro. E depois tem que casar. Irmão, tenha cuidado com isso. Aí não foi Deus que levou para ele, ele é que catou e apressou o negócio. Aí tem que tolerar amanhã. Não era essa que eu queria, não era nessa, não esperou Deus levar, ué. Deus tirou-lhe uma costela, transformou-a, e transformar não é um verbo estanque. Transformar é um verbo dinâmico. Eu acho que deu pique aqui, irmão. Só que resolve. Melhorou. Transformar não é um verbo estanque, é um verbo dinâmico. Tudo que é transformado num processo. Daí a Bíblia vai dizer, descrever a natureza do casamento, deixará um ato, o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua, outra palavra que fala de singularidade, unir-se-á à sua mulher, e tornar-se-ão, coloca o verbo tornar no futuro, porque continua o processo. Deixar é um ato, abandonar é um ato, tornar é um processo. É aqui que entra a arte do casamento. Alguém podia perguntar, pastor, tem casamento perfeito? Não tem, nem o meu, nem o seu.
Sabe por quê? Porque a gente pensa assim, não, pastor, meu casamento, a irmã, aqui, lá no mundo tem a irmã Diná, a mãe Diná, aqui na igreja tem a mãe Dinorá. Aqui põe a mão, eis minha serva, eis que o Astrogildo é teu. Irmão, não vai nessa história de casar por profecia. E tem gente que está com o joelho de camelo, de orar. Jesus, manda o meu Isaac. Não tem que mandar, irmão. Casamento sujo é de relacionamentos e conhecimentos. Tem gente que pensa assim, não, pastor, meu casamento é made in celestial. Foi feito no céu. Não tem casamento feito no céu. Tudo foi feito aqui. Até o que Deus fez, ele desceu aqui e deu problema. Você quer que o seu não dê? E aí, a gente tem que começar corrigindo isso, entendendo a natureza do casamento, essa proposta. Então não há essa ideia de subalternidade, de um ente conjugal em relação ao outro. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Isso é processual. E agora deixa eu dizer para você, algo que a gente precisa entender. Às vezes a gente não entende isto. E eu vejo tantas pessoas, eu estou na igreja há muito tempo, pessoas dizendo assim, por causa do peso cultural negativo da nossa terminologia. Eu vou falar aqui em 3 questões básicas e aplico algumas verdades, já começa a encerrar. Pelo menos começar, né, pastor Salatiel? Começar a encerrar. Tem gente que tem uma ojeriza a palavra submissão. Quando lê na Bíblia, vós mulheres sede submissos aos vossos maridos. Nós homens, ao invés de deixar a Bíblia falar o que ela tem que falar, a gente carrega para a Bíblia a nossa visão cultural. E acha que submissão é estar abaixo de. E submissão na Bíblia é uma missão conjunta. Quando Deus falou, far-lhe-ei para Adão, já que ele está sozinho, alguém que seja idôneo, que esteja tete a tete com ele, alma como ele é alma, sentimento como ele é sentimento, razão como ele é razão, espiritualidade como ele é espiritualidade, aí certamente ele se completará. A Bíblia nunca quis dizer ou entender que submissão fosse uma coisa inferiorizada. Quando fala, vós mulheres sede submissos aos vossos maridos, olha, abrace com ele a mesma missão que a de ambos. Tem nada de inferioridade, de estar abaixo. Mas a nossa cultura, né, nos empurra isto. Por isso que eu fiz esse palavrório todo, essa introdução toda, agora há pouco, falando desses elementos de ambiência. E aí eu preciso corrigir com você 2 erros. Primeiro, em relação ao amor. E segundo, em relação aos diferentes tipos de amor. Será que o que nós chamamos hoje, a sociedade, a cultura, denomina como amor, é amor? Certamente não é. Porque houve uma intenção mercadológica até, de fazer do amor romântico um produto de vendagem. Um escritor disse o seguinte, nós devemos à Idade Média as 2 piores invenções da humanidade. Quais são elas? A invenção da pólvora e a invenção do amor romântico. Uai, pastor, não existe romance no casamento? Deve existir. Mas o amor romântico, conforme vendido pela mídia, a cultura vitoriana, amor à moda Romeu e Julieta, e essa coisa toda só existe nos livros de William Shakespeare, não existe na realidade. É aqui que a gente começa a errar. E aí nós vamos trazer para a nossa cultura, deixar a cultura vitoriana lá pela Europa e Inglaterra e o Reino Unido para lá, a nossa cultura do amor de roda de cervejada, cantada nas músicas de Zezé de Camargo e Luciano, lá do meu estado, aquela coisa, eita! Isso também não é amor. Amor também não é libido. O elemento pega
uma vagabunda qualquer, ou um vagabundo qualquer, e vai com ele para o motel, ou o matel, porque nem gente nem vai para o motel, vai para o matel mesmo, e fica 40 minutos junto e diz assim, nós fizemos amor. Aquilo não é amor, irmão. Faz amor? Amor não se faz. A Bíblia não diz que Deus é amor? Faltou a João uma expressão que definisse mais profundamente o ser de Deus. Lá na sua carta ele falou estin theos estin agape no grego. Deus é amor. Agora você faz Deus, irmão? Os brutos também fazem sexo, mas jamais amam. Os animais irracionais fazem sexo para procriar, para perpetuar, como instinto biológico, mas jamais amam. Mas nós embarcamos, a mídia vendeu, né? A novela vende, as revistas, a Capricho, os filmes de romance. E como pessoas dessa cultura, a gente embarcou. Com relação ao amor ainda, alguém que diz assim, não pastor, eu amei à primeira vista. Cuidado com isso, não existe amor à primeira vista. Existe atração à primeira vista, que precisa ser responsavelmente alimentada, responsavelmente abraçada. Claro que aquilo pode e até deve desembocar numa paixão. A paixão precisa encontrar solo fértil para vicejar em amor. E amor na Bíblia, da ótica de Deus, amor não é um sentimento que eu nutro em relação à irmã Wandima. Amor é um compromisso, aliás, primeiro, uma decisão que eu tomei e um compromisso que eu assumi. Eu decidi amar a irmã Wandima, sendo bom ou não sendo bom para mim. E eu sou muito homem para cumprir isso. Porque o amor não tem nada a ver com o que eu sinto, com emoção, é uma decisão. Por isso que a Bíblia diz que Deus ama o mundo. Deus não ama o pastor Enoque só porque ele nasceu na igreja, nunca teve um cigarro entre os dedos, nunca bebeu uma cerveja, nunca entrou numa boate, mais do que ama o pior homem aí fora. Não, senhor. Eu, por compreensão, quero entender que eu já estou desfrutando mais desse amor. Mas Deus não me ama mais do que ele, não. Deus ama é ser humano. E aí, todos nós estamos nivelados. Pouco importa essa capa. Caiu de novo. Essa capa de sacerdote que eu tenho aqui. Pouco importa. Mas de repente, as pessoas não entendem isso. Pensa assim que Deus vai amar mais o pastor Enoque por ter nascido na igreja do que amará alguém que não tenha nascido na igreja. Não, senhores. Porque o amor em Deus não é um sentimento. Deus não ama menos você hoje porque você falou um palavrão do que amava ontem. Porque Deus não vive na gangorra. Deus não está mais alegre hoje do que teve ontem. Teologicamente tem uma expressão que diz assim, olha, chamado impassividade. Deus não tem emoções no sentido que eu e você tem. Tem dia que a gente amanhece com a emoção 99 positivo, ou dia alegre, mas outro dia você vai levantar 98 negativo. Aquele dia não vai ser um dia bom, porque você é um ser emocional. A gente vive numa gangorra. E tem gente, por não compreender a natureza do amor, conforme proposto pela Bíblia, é esse estado de alma e essa situação circunstancial que determina o grau de amor que ele devota ao parceiro, ao cônjuge. Aí que ele erra. Tem gente, não, pastor, por que hoje esses conceitos errados de amor, culturalmente influenciados ou difundidos ou impingidos, têm gerado casamentos fragilizados? Porque o elemento pensa, não, eu vou ficar com a irmã Trifosinha enquanto eu achar bom. O dia que a irmã Trifosa não me satisfazer e não for bom para mim, eu chuto a barraca e vou atrás da Trifena. Eu estou usando esse nome porque não tem nenhuma Trifose ou uma Trifena aqui, né? Porque ele quer, ele não entendeu o que é amor. Ah, pastor, amor não pode ferir. Não pode não? Até Deus, quando amou e entrou na história, saiu daqui com as marcas do amor. Nós vamos chegar no céu e ver os sinais dos cravos da mão de Jesus. E você acha que o amor não fere? Amor machuca, irmão. E hoje o conceito de amor é muito pueril,
muito vulgar. Isso não é amor. Amor é uma decisão. Não é à toa que a Bíblia, quando fala de amor conjugal, ela usa o mesmo substantivo que ela usado para o amor de Deus, que é o amor ágape, ou ágape, traduzido para o português. E esse amor não tem nada de emocionalidade, não tem nada de sentimentalismo. Vaza e passa pelo sentimento, o afeto, as emoções passa também, mas não é mero sentimentalismo e emocionalismo, é uma decisão. No dia 21 de junho de 1986, diante de meus pais, os pais da minha esposa, diante do clérigo que fez o meu casamento, meus amigos e os meus padrinhos, eu prometi que amaria a irmã Wandima até que a morte nos separasse, e sou muito homem para cumprir isso, sendo bom ou não bom para mim. Que o amor não é para me fazer bem, amor é para me tornar agente de cuidado. Você imagina? Se Deus tivesse a compreensão de amor que fosse seletivo, que fosse seletivizar, não, fulano eu vou amar, aquele ciclano eu vou odiar. Deus ama igualmente a todos os seres humanos, em todos os tempos e em todo lugar. Eu vou repetir, igualmente a todos. É aqui que nós estamos errando como sociedade e como família. Conceitos errados de amor, absorvidos e adquiridos pela visão vulgar aí, que não tem respaldo, cantado e decantado pela poesia, pela música pop ou sertanejo ou qualquer que seja. O amor que é feito numa cama de motel, e aquilo não é amor, aquilo é sexo. Rita Lee já cantou, sexo é até selvagem. Os brutos também fazem sexo, mas jamais amam. E aí a sociedade cometeu um reducionismo ao reduzir a capacidade de amar, a capacidade de ato sexual envolvendo genitália e órgãos genitais. Não é isso, irmão. Amor não é isso. Da ótica de Deus, amor é muito mais do que isso. A segunda questão, eu preciso caminhar aqui, de corrigir também algumas distorções quanto aos diferentes tipos de amor. Primeiro, amor, estilo, melhores amigos. É claro que o amor conjugal também tem que ter uma dimensão de amor, estilo, melhor amigo. Com quem eu abro mais o meu coração? Com a minha esposa. Cada um conhece o cônjuge que tem e cada um se conhece. Eu iniciei falando isso. Mas desde que nós nos casamos, eu fiz um pacto com ela. Quando você for assediada ou cantada, ou alguém te fizer uma proposta, a primeira pessoa que vai ficar sabendo sou eu. Porque eu vou falar daqui a pouco do amor possessivo. Eu amo a minha esposa, estou com ela há 26 anos. Mas vai fazer agora dia 21 de junho. Se algum dia ela chegar, dizer para mim, Enoque, eu não quero mais ficar com você, estou indo embora, o amor não aprisiona. Deus te ama tanto ao ponto de te ver caminhando para o inferno, se você quiser, mas Ele não vai te encabrestar e te forçar a nada. O amor não dá direito de posse. Eu sou Enoque Vieira, ela é Wandima Alves Ferreira. Nós nos tornamos, ou estamos no processo de nos tornarmos uma só carne. Mas ela continua Wandima e eu Enoque. Eu não posso anular a personalidade e a individualidade dela. Ela continua Wandima. Porque o dia que eu absorver a individualidade dela e torná-la sem personalidade, ela perde a humanidade, vira coisa, e ser humano, nenhum, pode ser coisificado, porque senão não é humano, e se não for humano, não pode ajustar-se ao projeto de Deus para o amor conjugal. Porque a gente pensa assim, não, tornar uma só carne, eu vou ter uma personalidade, eu sou uma personalidade mais forte, eu vou dominar e absorver tanto a minha esposa, que ela vai se anular, todo o desejo dela é meu, todo o interesse dela vai ser o meu. Isso não é tornar uma só carne.
Que aqui está um mistério. Por isso que Paulo vai falar em 1 Timóteo que um mistério entre Cristo e a igreja, que é comparado ao mistério do casamento. Nós nos ajustamos e nos tornamos ao longo do tempo uma só carne, mas sem prejuízo da individualidade dela, porque esse ajustamento só acontecerá na proporção e dimensão que ela permanecer vândima, e ela não pode ser anulada, nos caracteres que a distinguem, ou a distinguem como pessoa diferente de Enoque. Então entra o amor estilo melhores amigos, embasa-se no companheirismo, no interesse mútuo. Quando surgem atritos, concentra-se nas discussões de caráter racional. Esse estilo de amor reflete reações emocionais estáveis e razoáveis. A pessoa não vive na gangorra da histeria, do emocionalismo escrachado, do sentimentalismo imbecilizado, não. Quando tem problemas, e certamente todos nós enfrentamos, chama para a racionalidade, para a discussão, e foca a discussão no problema e não na pessoa. A característica mais importante desse tipo de amor é a confiabilidade e a fidelidade. Você sabe, eu vou falar disso daqui a pouco. Um outro estilo de amor que a gente precisa perceber, corrigir, abraçar, se for o caso, ou evitar até, é o amor tipo jogador. Os cônjuges encaram o relacionamento como uma partida a ser ganha. Tem um escritor chamado Gary Chapman. Eu disse que eu tenho uns 170 livros sobre família, casamento, criação de filhos na minha biblioteca lá. Já li todos ao longo dos anos aí. Gary Chapman escreveu livros como As 4 Linguagens do Amor. E dentro ele escreveu um chamado 0 a 0. Não é aquele negócio do 0 a 0 assim, não. É que ele diz que na briga, na discussão, no debate entre marido e mulher, todo jogo tem que terminar em empate. É 0 a 0. Ninguém pode ganhar. Porque esse amor estilo jogador manipula. Nesse tipo de amor, os cônjuges tendem a explorar os sentimentos e as fraquezas um do outro. É extremamente caracterizado pelo egoísmo e os interesses pessoais em prejuízo da mutualidade. Irmão, quem ama caminha mais a segunda milha. Quem ama é como Jesus. A expressão do amor de Deus deixa ser marcado pelos perigos do amor. Você acha que o amor não tem perigo? Candidato-se a amar. Mas há um outro estilo de amor que a gente precisa perceber e evitar, corrigir. É o amor estilo lógico, racionalizado demais. Concentra-se nos valores práticos do casamento. Tende a instrumentalizar, a coisificar o parceiro e a encará-lo como meio para um fim de interesse pessoal. Não tem algo pior do que isso. Eu já aconselhei esposas que confidenciou a mim, com lábio dos olhos, pastor, eu sou uma prostituta de luxo. Eu não sou amada. Isso é perigoso entre nós crentes, deixa eu ser bem franco com os amados. Eu cresci na igreja, vivi minha juventude na igreja. Eu tive pastores que já foram para o andar de cima, se é que estão lá, porque diz que teve uma história que o São Pedro apavorado um dia lá no céu, e arrumando mesa, e arrumando que estava chegando, e até um sujeito já estava lá, falou para o São Pedro, São Pedro, por que você está preocupado arrumando isso tanto e ornamentando esse espaço aqui? Ele falou, não, é porque hoje vai chegar um pastor aqui, morreu um pastor. Aí o cara admirou, falou, mas vem cá, tantos crentes mostram aqui que todo dia, ele falou, não, é porque chega pouco pastor aqui, pouco deles chega aqui em cima, o dia que chega tem que ter festa. Crente chega todo dia, mas pastor é raro chegar um aqui. Não é? E ela disse assim, olha, pastor, eu sou uma prostituta de luxo. Ela não me ama. E nós da igreja, que crescemos na igreja, eu cresci num lar evangélico, vivi minha juventude na igreja, pastores desses que estão lá, dizem assim, ó, jovem cristão tem que casar cedo, como única forma de controlar a incontinência sexual. Eu vou dizer para você,
Quem não entende a sexualidade ao ponto de desfrutá-la saudavelmente em todos os períodos da vida, não é casando que ele vai resolver o problema da incontinência sexual. Quem não se satisfaz com uma única parceira antes do casamento, não é casando para ter uma prostituta de luxo na cama todo dia que ele querer, que vai resolver esse problema. E tem muitos casamentos arruinados por causa disso aí. Porque isso faz da esposa um instrumento, um poço de esperma. Ela é só procurada para ejaculação, para descarregar a tensão sexual do marido. Isso tem estragado e adoecido N e N casamentos. Que nasce de um conceito errado lá. E nós crentes, porque é da igreja, e eu afirmo que é bíblico, e tenho alguma inteligência nisto, de orientar o sexo abençoador, ou abençoado, ou sob a bênção de Deus, só nos limites do compromisso do matrimônio. Portanto, a gente orienta e é contra o sexo extraconjugal e pré-conjugal. Tem razão de ser. Porque isso é tão extraordinariamente profundo. Isso afeta uma dimensão tão extraordinariamente profunda o ser humano, que Deus resolveu entender que isso só pode ser prazeroso e abençoadoramente desfrutados depois do compromisso do amor. Fora disso, é tragédia. E por isso a sociedade está na tragédia aí. Porque a gente pensa, porque lê a Bíblia assim meio assaltadamente, que só se torna uma só carne no ato sexual dentro do casamento. Não, senhor. Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 6 que aquele que se deita com uma prostituta, faça uma só carne com ela. Alguma dimensão da psique dela vai tatuada na sua alma. Por isso que todas as pessoas acabam carregando isso. Deus cura e Deus dá graça para a gente lidar com as consequências disto. Mas Ele queria antes, o ideal de Deus é que a gente não entrasse nessa. É o que Provérbios do capítulo 1 ao 9 está dizendo, orientando. E aí, o jovem crente tem que casar cedo. Porque a igreja nunca ensinou ele a lidar com a sexualidade. E eu estou dizendo muita palavra sexualidade aqui que não tem nada a ver com ato sexual. Nós somos uma cultura ou que demonizou o sexo, porque 380 anos de cultura cristã nesse país, diz que ensinou que o pecado do Gênesis era o ato sexual. Então, tudo que diz respeito a sexo tem que ser sujo, demonizado, diabolizado. E a Bíblia nunca diz isso. A sexualidade é algo inerentemente bom, porque foi Deus quem nola deu. E tudo que Deus dá é bom. Ela sofreu adoecimentos ao longo do tempo. É verdade, mas ela não é em si mesma má. Então há duas tendências. Ou um liberalismo exagerado e irresponsável da sociedade secular e uma castração, um fechamento, uma demonização da sexualidade pelo mundo religioso latino-americano, brasileiro. E a gente é parte dele. Aí o elemento casou-se para resolver uma questão. Aí peca contra o sentido original do casamento. Porque conquanto o ato sexual seja inerente à condição de casado, ninguém pode esperar a bênção de Deus se casa só para resolver um problema de incontinência sexual. Não vai conseguir, porque ele quebrou o princípio divino para o casamento. Alguém que diz, eu estou cansado de morar sozinho aqui em Taubaté, cansado de cozinhar. É melhor você contratar uma cozinheira do que casar para ter cozinheira. Porque o casamento não presta esse papel. Às vezes até vem no pacote, quando há amor, isso vem junto. Mas a gente não casa só para ter cozinheira, lavadeira, passadeira, e não, hoje eu estou sentindo o cheiro, é hoje. Não, você não sentir, não existe isso. Mas a igreja acaba pecando nesses elementos. Aí o amor, esse amor tipo, estilo jogador, passa a manipular. Esse amor lógico é perigosamente coisificador, coisifica o parceiro.
Mas, aqui, penúltimo, o amor fundamentado na ideia de posse. Isso aqui talvez é o mais perigoso, gente. E tem casais que sofrem com isso. O amor com a ideia, fundamentado na ideia de posse, é caracterizado pela instabilidade emocional. Oscila entre o júbilo intenso e o desespero histérico e irracional. Pode ser, ora, intensamente devotado, ora, extremamente ciumento. E o problema desse tipo de amor, desse estilo de amor, é a imaturidade e a insegurança. Deixa eu dizer para você. Uma das causas de problemas conjugais na atualidade é porque a sexualidade está sendo precocemente desfrutada, bombardeada que somos, vou repetir o que eu disse há pouco, pela sociedade freudiana aí, que fez da libido, do desejo sexual, a única razão da vida. As crianças, já na segunda infância, já perdem a inocência. Porque a televisão, que está a serviço dessa indústria, dessa ideologização, da massificação da sexualidade barata, põe na cabeça deles, e eles se despertam muito cedo para a vida sexual. E eles não estão psicológica e emocionalmente preparados para amar e enfrentar as responsabilidades do amor. Ou casam cedo, ou se tornam mãe cedo, o elemento, o garoto já está tendo a primeira experiência sexual aos 12 anos de idade, 13 anos. Isso está estragando a nossa sociedade, isso não é bom. Aí o elemento não tem maturidade, ele se torna uma pérola dentro de uma concha dura, porque tem feridas. Porque aquilo não foi saudável, não foi emocional e nem psicologicamente construtora da sua personalidade. Aquilo foi um aviltamento, ainda que ele não soubesse verbalizar naquele momento, em algum momento, mas aquilo adoeceu alguma dimensão da alma dele. Ao invés de abrir-se ao amor, ele se fecha aos perigos do amor. E eu vou dizer para você, amor é para gente madura, gente que sofre da síndrome da autopiedade, do complexo de inferioridade, da baixa autoestima, não está pronta para amar. Porque o amor precisa de construir pontes de contato, e a pessoa ferida, ao invés de construir pontes de apoio, ela ergue muros de arrimo para se proteger. Ela até se fecha, ela até se dá em algum momento, ela tenta se abrir por necessidades biológicas, sociais, porque é da condição do ser humano se relacionar, mas ela fica com fósforo no seu ser e ela não está pronta a amar. E é aí que surgem os chamados amores patológicos, se é que existe amor adoecido, os amores de posse, o amor ciumento. Do cara imaginar, se ela não ficar comigo, não fica com mais ninguém. Se ele não for meu, eu mando matar. Isso já não é amor, é amor doentio. Eu estou com a minha esposa, eu já disse, casado há 26 anos, mas eu preciso ter racionalidade. Pode ser que algum dia ela diga, ela é uma pessoa, ela diga, não quero ficar com você. E se eu a amo, por mais doloroso que seja, eu tenho que dar a ela a liberdade de ser o que ela quiser ser. Porque o amor não pode ser comprado nem forçado. Pois se ele não for voluntário e livre, já não é amor, é possessão. E toda possessão descaracteriza, avilta, destrói a personalidade do ser humano. E existe o último tipo de amor, o amor altruísta. Qual é esse amor? É intensamente doador e perdoador. Extremamente caracterizado pelo afeto e a arte de compreender.
Olha, inteligentemente cuidadoso e nutre-se sem impor condições. O amor não impõe condições. Consegue continuar amando mesmo quando sofre emocionalmente. É um amor centrado em um ato da vontade voluntária, livre e desprendida. É uma decisão e não um simples sentimento. O amor altruísta manifesta-se de modo mais perfeito quando damos do que quando recebemos. Eu acho que a gente vai orar em instantes aqui nesta manhã pedindo ao Senhor esse tipo de amor para o nosso coração. Oh, quanto nós precisamos dele. Que a sociedade à nossa volta já não entende mais o que é amor. É interesses, conveniências, acordos, mas não é amor. E eu quero encerrar no último item aqui, deixando convosco 4 diretrizes que Deus nos coloca aqui, para resgatarmos a nossa vida conjugal na perspectiva que Deus idealizou e pelo menos tentar nos aproximar do ideal de Deus. Primeira coisa, cuide, anote aí se você quiser, cuide da falsa ideia de que o casamento elimina o seu passado. Se ler um texto na Bíblia, Gênesis tem 50 capítulos. O capítulo 24 é o maior capítulo do Gênesis, tem 67 versículos. E é o único capítulo do livro que trata de um mesmo assunto. O modo como Abraão entendeu de buscar uma esposa para Isaac. E lá você vai dizer, e eu não posso copiar a Bíblia. Nós crentes temos uma tendência assim de mistificar tudo. A Bíblia não é um livro de receita de bolo. Não funciona assim só de você ler um versículo e vai com não. A Bíblia é um livro de princípios. Até porque eu não posso namorar ou entender que acha casamento igual Isaac e Rebeca se casaram, porque naquela época, naquela cultura, não se amava para casar. Casavam-se para aprender a amar, porque o amor é um aprendizado. O amor pode ser aprendido. Ainda nas culturas orientais, especialmente aquelas mais primitivas, se eu posso usar esse adjetivo, e é onde tem menos incidência de divórcio, porque não tem a ideia de amor romântico. Às vezes até os pais que escolhem, você vai casar com aquela ali, e casam para aprender a amar. Na cultura ocidental, influenciados por essa cultura vitoriana, esse jeito de ser, a gente entende, temos uma atração, um afeto, vira paixão, a gente ama, então vamos nos casar. É correto isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Eliezer foi lá em Padan-Aram, 700 e muitos quilômetros da casa de Isaac, para buscar uma noiva para Isaac. Quando chegou nos carvalhais de Manre, no sul da Palestina, região do Negueb, diz que de longe Rebeca viu o moço, perguntou, quem é aquele? Eliezer falou, aquele é o seu prometido, é o meu senhor, o Isaac. Diz a Bíblia que ela desceu do camelo, botou o véu, e só diz assim, o término do capítulo 24 de Gênesis, Isaac tomou Rebeca, levou-a para a tenda da sua mãe. Você casou com fulaninho, mas a reboque vem a família, tem a herança. E muitos problemas conjugais são causados por ingerência, falta de sabedoria dos parentes próximos. E tem gente que pensa assim, não, eu casei, e até tem na cultura aí a tal de despedida de solteiro. O cara fala, agora eu posso me esbaldar, esse é meu último dia. E esquece que a noite de núpcias vai sepultar o passado, não sepulta não. Tem um livro, eu sei que nem todas as pessoas gostam de ler, mas quem gosta de ler tem um livro escrito por uma jornalista do The New York Times, dos Estados Unidos, chamado Robin Smith, chamado Mentiras no Altar. Compre esse livro. Ela enumera lá 10 mentiras que a gente faz diante do altar no dia de noite de núpcias. Ela falou uma delas, a mentira de imaginar que a noite de núpcias sepulta o seu passado. E ela falou lá, a noite de núpcias é a limusine que te trouxe, aliás, o seu passado é a limusine que te trouxe para o dia, para a sua festa de núpcias.
Para onde Isaac levou Rebeca? Para a tenda da mãe. É por isso que antes, na nossa cultura, nós crentes especialmente, antes de nos casarmos, devíamos abrir o nosso coração, conhecermos. E como é que a gente se conhece? Falando. Eu já aconselhei casais, falou, pastor, eu casei ali com o meu confusino. O senhor não imagina o que eu me meti. E a gente vai aconselhando e pergunta, ué, irmã, a senhora Tribulina não conhecia o seu confusino? Não, não conhecia. Por que vocês não conheciam? Vocês não namoraram? Namoramos. Quanto tempo? 4 anos. Mas vocês não conversavam? Não, a boca estava sempre ocupada, não dava tempo de conversar. E levou o cabra para casa sem conhecer. E sabe como é que a gente se conhece? Falando. E aí, quando chega lá, que acorda do tal sono do Gênesis que eu falei, que vai conhecer a realidade, meu Deus do céu, será esse que eu tinha para mim? Conhecer, conversar. E o namoro deveria ser o período do conhecimento social, da convivência, dos relacionamentos. E em decidindo casar em si, para assumir o compromisso com o matrimônio, deveriam abrir o baú da vida um para o outro e dizer, olha, eu fiz isso, eu fui isso, eu sou isso. Sabe por quê? Porque casamentos, aliás, vida conjugal não pode ter área de reserva. Porque é da natureza desse estilo de relacionamento nos tornarmos vulnerabilizados. Em 26 anos, a minha esposa conhece até o dia que eu amanheço com a avó atrás do toco. E ela sabe que a coisa não vai estar boa. Porque a natureza do casamento, irmão, nos torna intensamente ao avesso, despidos, nus. Aliás, tem essa metáfora lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Depois que Deus criou, formou a Eva e trouxe Eva para Adão. E a Bíblia, Adão olhou e falou assim, é bonito, eu vou ficar. E levou. E a Bíblia diz, e ambos estavam nus e não se envergonhavam. Lá não estava falando de nudez simplesmente física. Está falando que é da natureza do casamento nos deixar inteiramente devassados. Então, não adianta esconder a área de reserva. Um dia ela vem à tona. Olha, o preá vai sair da toca. A lebre vai levar um susto e você vai ter que correr atrás dela para tentar esconder de novo. Porque é da natureza, vou repetir, do casamento, da vida conjugal, quando a gente vive intensamente junto, não tem fronteiras de reserva entre mim e minha esposa. Ela transita nos porões mais interiores do meu ser e eu transito nos porões mais intrínsecos da vida dela, porque nesse estilo de relacionamento não tem área de reserva. Por isso não dá para abraçar essa ideia de que o casamento sepulta o meu passado. Não, irmão. Isaac vai para a casa da sogra. Levou a coitada da Rebeca para a casa da mãe. A outra questão que a segunda orientação, cuide para que você não perca a intimidade como força criadora daquela cola que une os cônjuges. E eu não estou falando de intimidade como ato sexual. Eu tenho seminários para família, tenho palestras para casais, tenho um seminário resgatando os valores do casamento, mas eu evito imiscuir-me nesta área da intimidade. Isso é coisa muito privativa, cada casal. Eu estou falando de intimidade, e até vou definir aqui. Intimidade vem da palavra latina íntimos, e significa interior. Tem tudo a ver com essa área de reserva antes. Intimidade é o fator essencial para que haja amor contínuo e relacionamento profundo. Intimidade sugere um forte relacionamento pessoal e um achego emocional que inclui os atos de compreender e ser compreendido. A intimidade implica incorrer em riscos ao permitir que o parceiro penetre nas fronteiras pessoais mais longínquas do seu ser. Por isso não dá para ter área de reserva. A intimidade envolve uma interação privada e pessoal,
além de compromissos e cuidados mútuos. A intimidade não ocorre automaticamente, ela precisa ser construída. A comunicação franca, aberta e sincera é o meio mais eficaz para criar e manter a intimidade. Intimidade importa em vulnerabilidade, entretanto, conduz-nos à segurança a confiança melhor no relacionamento. Penúltimo, e eu vou encerrar aqui. Aprenda a verdade de que o amor não viceja, não cresce, não amadurece, senão no solo da confiança. Não tem como amar onde há suspeitas. Por isso que antes do compromisso definitivo, é melhor que a gente abra o baúzão da vida e faça o parceiro conhecer quem de fato somos. Porque o amor só viceja e amadurece no solo da confiança. E há algo grave nesses últimos dias, que é o fato de que as pessoas estão negligenciando essa questão. Eu gostaria que você ficasse em pé agora, enquanto eu termino aqui. A confiança vai gerar uma quarta verdade que a gente precisa aprender. Aprenda a compartilhar na mutualidade da vida conjugal os seus sonhos, interesses e também suas tristezas e decepções. Casamento é o tipo de relacionamento onde estamos mais inteiramente devassados e ao avesso. Por isso que eu vindo aqui algumas 3 vezes em Taubaté, embora tenha morado aqui já há uns 12 anos, eu posso até causar uma boa impressão. Lá em casa não. Lá em casa eu estou ao avesso e despido, não tem maquiagem que esconda meus defeitos. Por isso que eu vou dizer para os senhores com toda a segurança, os monstros que estão assassinando nas esquinas, matando por uma bagatela, são gerados no seio de lares, porque o lar, a família, pode ser tremendamente abençoador ou desgraçadamente adoecedora. É do lar que surgem os piores bandidos aí fora. A sociedade apenas potencializa aquilo que já está nele, porque em casa, sem amor, perdão e compreensão, não tem como conviver, porque lá virtudes e defeitos estão totalmente colocados e não tem como maquiar. Porque até o rei só é rei no palácio, em casa é Joãozinho mesmo. Por isso que tem o ditado, santo de casa não faz milagre. E a gente esquece de atentar para isto. E a gente começa a viver de uma ilusão. E a gente se torna não um ser humano, uma personagem. E em casa não adianta botar a roupa de personagem, você é o que é. Se eu tenho um amante lá fora, eu posso administrar isso por algum tempo, mas algum dia essa personagem vai cair, ela não subsistirá, porque é da natureza do relacionamento a que eu me propus viver, inserir, desmascarar-me, arrancar as maquiagens e fazer descerrar a máscara. E aí, o lar, vou repetir, pode ser tremendamente abençoador ou desgraçadamente adoecedor. Confiança. O casamento não admite área de reserva, de domínio. A união conjugal é alicerçada na verdade que gera confiança e confiança mútua. Então pode-se viver a realidade onde coexistem as necessidades de ambos os parceiros, confidenciados e compartilhados na mutualidade da vida a dois. Eu gostaria que você colocasse a mão agora sobre o seu coração. Ou você está com seu cônjuge aí, você abraçado com ele, com ela, você orasse comigo agora. Eu quero dizer para você aqui nesta manhã que eu não vim aqui
para dar a você alguma receita pronta. Cada casamento é um mundo à parte, cada lar é um mundo à parte. E cada indivíduo, cada pessoa dentro do casamento é, acima de tudo, também um universo à parte. Agora, Deus, que é o idealizador do casamento, o mentor da família, está aqui nesta manhã e pode te dar todos os recursos, toda a orientação necessária para que você construa um casamento o mais saudável possível. Não vale a pena candidatar-se a uma vida atribulada, assaltada pelo resto da vida. Não vale a pena. Deus tem cura para os nossos corações. Pessoas curadas têm maiores possibilidades de estabelecer e construir casamentos curados. Deixa eu orar com você então. Pai de amor, Deus de bondade, na tua infinita misericórdia, nós estamos confiados em Ti na manhã deste dia. Aqui está representado muitas famílias. E aqui estamos reunidos como casais. Porque, indireto ou indiretamente, nós nos candidatamos a construir, Senhor, a vida conjugal. E o nosso desejo e o nosso alvo é construí-la tal qual a Tua palavra nos orienta a fazermos. Mas também reconhecemos que vivemos numa sociedade, em meio a um mundo que tem outra escala de valores, outra perspectiva, outras compreensões, outras filosofias de existência. E tantas das vezes, nós que temos que nos inserir nessa sociedade, nós que temos que trabalhar, comprar, vender, ir à escola, ir à faculdade e transitar pelos mesmos caminhos deste mundo, vamos, Senhor, absorvendo como esponja valores que não são aqueles que preconizados, idealizados por Ti, e às vezes a gente imperceptivelmente temos estragado nosso lar. Quantas famílias, Senhor, neste país e especialmente na Tua igreja, já não tem mais controle sobre o ódio, a incompreensão que se instalou lá. Pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, mas não se compreendem, não se entendem, não se ouvem. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Teu Espírito, que é poderoso para ir aonde nós não podemos ir, porque Tu conheces em profundidade cada um de nós. Tu és capaz de perscrutar, pervadir os porões mais interiores do nosso ser e desalojar de lá tudo que não presta, tudo que não Te serve. E instalar em nosso coração a disposição mental favorável para construirmos, Senhor amado, um relacionamento conjugal caracterizado pelo amor do compromisso, o amor de compromisso, o amor, Senhor, que nos ajuda a perdoar, a tolerar, a compreender, a colocar o ombro sobre a mesma carga e carregarmos juntos, Senhor, ao longo da vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir a Ti na manhã, no encerramento desta manhã, no final desta manhã, que Teu Espírito de amor derrame amor naqueles corações que porventura já não sabem se amam, porque tiveram uma compreensão errada quanto a isto e abraçaram uma perspectiva de amor muito egocentrada, Senhor amado, que cobra muita felicidade, mas não está disposto a corresponder, a investir alto para ver, Senhor, o amor instalado, reconstruído, restaurado. Em nome de Jesus, Pai, nós não vamos admitir o fim dos nossos relacionamentos, porque eles iniciaram no Senhor, e com o Senhor nós estamos caminhando. Certamente, em alguma milha da estrada, em alguma curva da estrada, situações acidentais podem se nos acometerem, mas nós estamos fundados na rocha inabalável da palavra da verdade, e daqui nenhuma tempestade nos haverá de mover. Pai, em nome de Jesus, pelo Seu amor e a Sua graça, ajuda-nos a ser agentes curadores lá em nosso lar.
Que os nossos filhos percebam em nós, Pai, que o casamento vale a pena, que o amor conjugal é de fato uma verdade e que nós sejamos agentes de cura e transformação nessa sociedade adoecida, mesmo em meio às nossas comunidades religiosas, que cada um de nós, Senhor, tenhamos essa compreensão e que o Teu amor seja derramado em nosso coração. Pois se necessário for, nós vamos pagar o preço do amor, mas continuaremos amando, pois ele valerá a pena. Em nome de Jesus, fica conosco, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Toma os seus lugares por um instante, eu tinha até meio-dia, falta 3 minutos, deixa eu dizer aos senhores o seguinte, sempre que eu falo para casais, eu costumo orientar alguma literatura. Eu sei que nem todos leem, e nem todos gostam de ler, mas casamento é também investimento. Você precisa conhecer sobretudo a si mesmo, depois conhecer seu parceiro, conhecer a natureza da vida conjugal, para que você consiga construir um casamento o mais próximo possível daquele ideal que Deus preconizou, que Deus pretendeu alcançássemos. Eu tenho aqui 7 livros para orientar os irmãos a comprar um deles, quem sabe. O primeiro deles, Homens são de Israel, Mulheres são de Moabe. Compre esse livro. É um guia prático para a resolução de problemas conjugais e problemas entre os sexos. Homens são de Israel, mulheres são de Moabe. Exatamente escrito por um casal de psicólogos, Norman Whitefield e Jody Brolisna, da editora Vida. Um segundo livro, Paixão, como manter viva a chama do amor. O texto que nós lemos aqui em Provérbios 5 diz que a gente precisa manter o nosso casamento como uma masmorra erótica. Temos que liquidar essa ideia de que prazer só se acha lá fora. Tem 2 salmos na Bíblia que é lido para a família. O Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, certamente casa ali não é casa de alvenaria, que Deus não é construtor, não é pedreiro, nem mestre de obra. Casa família. Se o Senhor não edificar a família, em vão trabalho aqueles que a edificam. Inútil vos será levantar tarde, levantar de madrugada, repouso à tarde, comer um pão de dor. Está falando aqui, inútil será o vosso recurso se Deus não for parceiro nesse projeto aí. Porque se ele é o mentor do casamento, é melhor consultar o Criador, né? O inventor. Ele sabe melhor como é que funciona a coisa, né? E o Salmo 128 vai dizer da felicidade: feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos. Feliz será e tudo tirar bem. A sua esposa será como oliveira ou videira frutífera, roda sobre ele. Está falando de prole, de quantidade de filho, porque oliveira e videira na Bíblia são metáforas de alegria e prazer e felicidade. Sabe o que está dizendo para nós? Encontre os limites do seu prazer na geografia do seu lar. Que o limite, o sexo comprado aí fora, eu já disse, ele é comprado, portanto jamais é amor. E ele pode até tornar-se um vício. Tem outro livro, 0 a 0, aquilo que eu falei, aquele que eu falei há pouco. Como resolver os conflitos no casamento sem terminar a relação. Não precisa, meu irmão, terminar a relação. É claro que isso vai depender do modo como ela iniciou. Eu gosto muito da Bíblia, eu falo muito para casais, às vezes eu leio lá o Gênesis 24. A gente não pode copiar ipsilíteres a Bíblia, mas depreender dela os princípios que ela nos coloca para viver melhor. Isso é sabedoria da ótica de Deus. E lá tem pelo menos 5 princípios ali. Primeiro, é melhor, será
mais fácil o ajustamento quando a gente conseguir um parceiro do mesmo ciclo social. Isso já anula o mito do príncipe encantado e da Cinderela de sapatinho do cristal. Isso não existe. Melhor você casar com o Joaquinzinho e a Mariazinha que você conhece do seu ciclo familiar. Vai dar mais certo. Por isso que Abraão mandou Isaac buscar, Eliezer buscou a noiva para o menino lá no ciclo social da família. Você não conhece, aí esses que caem de paraquedas, vêm do planeta Marte, pode dar tragédia. Um segundo princípio, você tem que fazer isso em acordo com os demais membros da família. Os irmãos, os pais foram consultados. Terceiro princípio, casamentos surgem de relacionamentos interpessoais latos, não é simplesmente uma coisa mística. Quarto princípio, Eliezer orou: Senhor, faça com que a primeira moça que descer aqui para tirar água, e que eu pedi dela, que ela dê de beber a mim e tal, e sem falar, a Rebeca chegou, já foi tirando água, e ela deu água a uma caravana de 10 camelos, depois de andar 740 quilômetros, ela deve ter tirado bem uns 5 mil litros de água do poço. Se fosse esse espírito místico, esse pentecostalismo místico de dar perburro na mesa e já resolveu, de falar uma língua estranha e uma profecia inventada, já está resolvido, Eliezer já tinha pegado Rebeca e falou: menina, vamos embora. Eu pedi um sinal de Deus, Deus já cumpriu, vamos embora. Você nem tem que perguntar, pai. Cuidado com o casamento encomendado. Casamento é feito no solo da realidade, na conversa, no acordo. Aliás, em Gênesis 24, ali é chamado de um negócio. É um acordo familiar. Eliezer não era como nós pentecostais. Eliezer aprendeu mistério. Oh Deus, aleluia. É você mesmo, Rebeca. Eu pedi o sinal de Deus e cumpriu. Vamos embora. Não. O quinto princípio, depois do sinal cumprido, do acordo entre os familiares, do acerto lá feito, ele mandou chamar Rebeca. Falou: Rebeca, você vai com esse moço. Sabe por quê? Em última instância, casamento é uma decisão que envolve duas pessoas e duas vontades. E deixa eu dizer para você, enquanto eu oro para Deus restaurar o casamento, você nunca vai encontrar na Bíblia um profeta, ou mesmo Jesus, ou os apóstolos botando a mão na cabeça de alguém e dizendo: vou orar para Deus restaurar seu casamento. Isso não existe. Casamento envolve duas vontades. Tem recurso de Deus, está aqui na cartilha, no manual, mas Deus não pode restaurar se você não quiser. Sai dessa história de gente andando por aí dizendo que vai esfregar e lambuzar sua testa de óleo para Deus restaurar seu casamento. Isso não existe, não tem respaldo escriturístico, que ele envolve duas vontades. Eliezer já tinha o sinal cumprido, Deus falou, o pai concordou, os irmãos aceitaram, mas está no Gênesis 24, chama a menina lá, você vai com esse moço, que a decisão última é sempre dos cônjuges. Agora, Mentiras no Altar, eu já falei, da Robin Smith. O quinto livro, Vencendo os Traumas da Infidelidade. Compre esse livro, irmão. Há esperança e cura para os casamentos feridos. Gary e Mona Shriver. Escrito por um casal, Gary e Mona Shriver. Editora Palavra da Vida, Brasília, Distrito Federal. Olha aqui, tem um outro livro escrito por Emerson Egerix, chamado Amor é o que ela mais deseja e respeito é o do que ele mais necessita, mais precisa. Compre esse livro. É um livro silencioso, 400 e poucas páginas, mas vale a pena ler. E o sétimo e último é o livro do pastor Charles Swindoll. Ele escreveu Família Forte. Lê esse livro, irmão. Invista um pouco mais e você será o grande beneficiário. Deus abençoe você em família, abençoe você como casal. À tarde nós vamos ter aqui mais um painel, né, irmão Claudemir? Um painel mais de perguntas e mais um debate, uma conversa. E eu quero dizer uma vez mais, eu não vim aqui trazer soluções fáceis. Casamento é construído ao longo da vida. E se você tiver algum dia que pedir a ajuda de alguém para te ajudar numa questão familiar,
Escolha muito seletivamente nos dedos de uma única mão pessoas muito discretas, porque problemas de vida conjugal é muito privativo, e não abra o seu coração para qualquer um. Deus te guarde, Deus te abençoe. Obrigado a todos.